Olá, boa tarde a todos. Eu sou a doutora Márcia Ferraz, sou dentista, né? Sou especialista em prótese estética dentária, sou proprietária lá da Jade Odontologia e hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2019, e está começando aqui pela Rádio Mundial FM mais um programa Implante um Novo Sorriso. E hoje, gente, o nosso bate-papo aqui na rádio vai ser sobre implante dentário. Isso mesmo, né? Gente, cada dia mais pessoas procuram para fazer implante, né? E hoje está cada vez mais simples, mais popular, cada vez mais acessível, né? De técnica rápida, de técnica simples, segura também. E o que eu tenho para dizer para vocês, né? Os materiais modernos contribuíram para que o implante, ele se tornasse não somente a única solução, né? Para a maioria dos problemas de ausência de dentes, mas é uma outra opção também, né? Então, os implantes, o que eles foram? Eles foram se modernizando, mudando de configuração, né? E isso tudo contribuiu bastante para reduzir o tempo de espera, né? Antigamente, a gente falava em 4 anos, né? Hoje, isso se reduziu para, incrivelmente, 28 dias, né? Então, para vocês terem uma ideia, hoje o paciente chega lá na clínica, não tem dente nenhum, desdentado total. Em 3, 4 dias, a gente pode colocar todos os dentes. Nossa, doutora, mas isso é realidade? Isso é a nossa realidade há muitos anos já. E para quem não conhece, então, vou contar um pouquinho sobre tudo. É para isso que eu vim hoje aqui, né? Para contar em que casos a gente pode colocar implante, quais as contraindicações, enxerto para aqueles casos mais complexos, se existe algum motivo que não se pode fazer implantes e quais seriam as outras alternativas. Então, se você está com dúvida, quer esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou aqui para isso. E se você gostou, agenda uma avaliação, né? Então, eu vou falar aqui rapidinho os nossos telefones, mas no final do programa eu passo todos os contatos onde nós estamos. Então, anota aí 3895-7572. 3895-7572 ou pelo WhatsApp 97075-2314, tá bom? Eu tô lá te esperando com certeza, faça isso por você hoje, você não vai se arrepender, eu tenho certeza. Então é isso, né, gente? Hoje em dia é muito comum as pessoas, por algum motivo, não terem os seus dentes, né? Só para vocês saberem, existe um dado estatístico que 60% dos brasileiros hoje sofrem com ausência de dente. Então, podem não ser todos os dentes, mas pelo menos um dente, né? E essa perda do dente, vocês sabem, né? Ou a ausência deles, por algum motivo, tem vários fatores, na verdade. Então, existe aquele caso que o paciente foi vítima da prática daquela antiga odontologia, aquela odontologia que infelizmente era mutiladora. Você, ouvinte aqui da rádio, pode ter passado por isso, eu tenho certeza que dependendo da idade passou por isso, né? Era comum o paciente sentir dor e aí logo o dente era condenado. E aí, às vezes até pela sua própria vontade ou pela falta de recurso que tinha naquela época, era isso que acontecia. Ia no dentista e o dente era extraído mesmo, né? Outra situação, gente, é que você pode ter perdido o dente por consequência de um acidente. Isso a gente vê na clínica com frequência, né? Teve um trauma, perdeu esse dentinho da frente, o incisivo central, e aí teve uma queda, por exemplo, praticando um esporte também. E às vezes, gente, nem sempre uma perda de dente é por cárie. Teve cárie, perdeu o dente. Não, às vezes pode ser por outro motivo também, né? Existem também alguns casos de pessoas que nasceram sem um dente e aí tem uma falha ali, uma ausência. Nesses casos a gente chama de anadontia, nasceu sem aquele elemento dental. Também outro caso, infelizmente, outra realidade, são casos onde, às vezes, um profissional, né, por não ser capacitado o suficiente, provoca a perda daquele elemento dentário, e aí a gente fala que aconteceu uma iatrogenia, um erro médico, um erro odontológico, e assim é muito grave. Mas também acontece do paciente chegar lá sem um dente por causa disso. Bom,
Mas, na verdade, gente, qualquer um desses casos, seja qual for o seu motivo, que eu citei agora, é fundamental que o dentista, né, que o profissional investigue primeiro qual foi o motivo que esse paciente perdeu aquele dente, né? E também qual é o nível de capacidade de higiene que esse paciente, que você tem, né? Qual a sua expectativa para aí sim a gente poder indicar qual é a melhor forma de repor esse elemento dentário. Então, para vocês saberem, assim, qualquer pessoa faz implante, na verdade, né? Implante, a técnica, qualquer pessoa que for treinada faz implante. Mas o importante, gente, é o diagnóstico, a gente saber indicar direito este implante para aquela pessoa específica, né? Então, cada uma é de uma forma e a gente precisa avaliar você como um todo. Então, se a pessoa instalar os implantes, por exemplo, e mantiver os mesmos hábitos que levaram a perder os seus dentes, né, você fatalmente vai perder seus implantes também. Então, eu lembro aqui, né, de um programa que eu fiz há 15 dias atrás, sobre as consequências da perda de implante, e aí eu destaquei não somente o desconforto, como o prejuízo estético do sorriso, né? Tá ligado diretamente à autoestima, né? Pode provocar, gente, danos irreparáveis à saúde bucal no futuro. Então, são vários problemas que acontecem quando você não tem um dente e que você deixa dessa forma, né? A sua boca nessa condição. Mas, então, só aqui destacando alguns, né, prejuízos, só aqui falando rapidamente. Então, dor na articulação temporomandibular, coisas que às vezes você não liga, né? Você tem dor de cabeça, né? Tantos problemas que eu já falei sobre disfunção temporomandibular, que é isso, né? Às vezes falta um dente ou mais dentes e você não se dá conta que todos aqueles problemas de articulação, de dor, de zumbido, de dor na coluna, de dor na sua lombar, vem pela ausência de um dente, né? Também dores na face, tem dor na face e não liga, né? Que você tem ausência de dente e tá tendo dor na face. Mudança na posição, outra coisa, né? Você tem dentes saudáveis ali e aí o que acontece? Sabe aquele dente vizinho? O vizinho do dente que você perdeu? Então, você perdeu, não repôs, o que vai acontecer? O dente vai começar a inclinar para aquele espaço vazio, vai começar a migrar. Outra coisa que acontece é o dente antagonista, então se você perdeu um dente embaixo, aquele seu dente em cima dele, ele começa a migrar, aquele dente opositor, ou então a subir, porque ele não tem um contato, ou seja, tudo na sua boca começa a movimentar. E você começa a perceber que você tem espaços que você não tinha antes. Por quê? Porque falta um dente e os dentes começam a sair da posição, né? Quando também não se tem um dente de lado e de outro, o que mais pode acontecer, né? Você começa a mastigar só do outro lado, né? Então, você mastiga só de um lado e você sobrecarrega, né? Dentes saudáveis. Então, eu falei na semana passada, né? Lembra a capacidade que a gente tem, né? Que o homem tem de se adaptar às coisas? Então, é isso, né? O que acontece é isso. Falta dente de um lado e você se adapta em morder do outro lado. E vai sobrecarregar e, claro, causar prejuízos, né? Também vai acontecer perda óssea naquela região que você perdeu o dente, e aí vai acelerar teu processo de envelhecimento, né? Porque você vai perder tecido de suporte ósseo, vai ter flacidez naquela região. Bom, para tudo isso, que eu acho que muita gente que está me ouvindo agora está se identificando, durante muito tempo, o que a gente podia preencher ali? As próteses fixas, né? As próteses removíveis, que é aquelas de grampo, e as próteses totais, as dentaduras. Então, era assim que a gente repunha dente quando faltava, né? Vivi isso por muitos anos, né? Na odontologia, fiz isso por muitos anos na odontologia. No caso dessas próteses fixas, o que acontecia? Desgastavam 2 dentes vizinhos, né? Vizinhos a esse espaço desse dente ausente, um dente antes, um dente depois, e aí, em alguns casos, a gente precisava até tratar o canal desses dentes. Gente, muitos desses dentes, eles eram rígidos. O que quer dizer isso, né? Não tinha nenhuma restauração nesse dente, do lado dessa ausência. E aí, imagina, a gente tinha que desgastar a ponto de, às vezes, até ter que tratar canal. E aí, fazia uma prótese fixa, né? Unindo dente com dente.
que, claro, que lógico, que além de você prejudicar um dente, ainda dificultava a higienização, né? Não dava para passar fio dental, e que hoje, gente, é inconcebível fazer um tipo de prótese dessa com os implantes dentários, né? Quando a perda era lá atrás, no último dente, não tinha apoio, aí se complicava mais ainda, aí era obrigatório ter as próteses de grampo. E o que acontecia? Aí vinham os problemas, né? Falta de estética, falta de conforto, falta de adaptação, né? Mas era o que tinha para repor. E o mesmo acontecia com as dentaduras, né? Com as próteses totais, que além de ficar móvel na boca, principalmente na parte inferior, aí sim, na parte inferior é pior ainda, parece que a prótese não para de jeito nenhum. Na parte superior, altera a fala, modifica o céu da boca, né? Então, porque ele fica tampado, então modifica o paladar também. Bom, era o que a gente tinha na odontologia. Bom, e como que é feito lá na Jade? Chega você, paciente, né? E aí a avaliação é feita com quem? Com o protesista. No caso eu. Por quê? Porque o paciente chega, passa por uma anamnese investigativa, a gente avalia aquilo e aí junto com o cirurgião a gente vai fazer o planejamento. Gente, isso é o mais importante, né? O mais importante é saber planejar entre a cirurgia e a prótese para te devolver função estética, né? E aí através desse planejamento a gente faz um plano de tratamento. Então, toda vez que eu falo de implante, eu sempre digo o seguinte: existem fatores que determinam, né, a possibilidade de executar tal procedimento. E esses fatores é a quantidade e a qualidade do osso que você tem, né? Então, isso vai depender da região que você perdeu esse dente, né? Porque depende da região, você tem uma maior reabsorção óssea. Nos casos dos dentes superiores, né, que a gente chama da maxila, a gente tem às vezes uma pneumatização do osso e aí compromete a altura do implante. E aí nesses casos, então doutora, daí eu não posso fazer implante nesses casos? Claro que sim, por isso que eu falei dos enxertos, e aí são necessários fazer enxertia de osso para sim colocar um implante. Então sempre há forma, né? Mesmo quando ocorre alguma perda óssea, seja em espessura ou seja em altura. Gente, tudo isso vai depender de qual circunstâncias você perdeu aquele dente, né? Qual região, quanto tempo faz que você perdeu aquilo. Então, para isso que tudo a gente faz uma avaliação prévia, né? Que é tão importante essa avaliação prévia, e não simplesmente ir tocando implante, né? Tem uma ausência de dente, vamos tocar implante. Não é assim que funciona. A gente tem que planejar, tem que ser responsável por aquilo que a gente está falando. Então, exame radiográfico sempre, né? A gente vai pedir para vocês. Muitas das vezes a gente vai pedir uma tomografia, que a tomografia vai dar a realidade, o quanto você tem de altura e espessura, que eu falei agora há pouco, para aí que a gente seja, né, para que a gente te dê da melhor forma possível a forma de se fazer os implantes. Então, se for necessário, vamos pedir também exames pré-operatórios para também saber o estado de saúde. Isso se chama responsabilidade, né? Gente, às vezes a gente tem que fazer até um planejamento reverso, claro, porque antes de confeccionar, antes de pôr implante, como eu falei, de qualquer forma, a gente tem que entender que o que você quer é dente, não é verdade? O que você quer, no fundo, é mastigar e sorrir. E se, de repente, você tem uma posição que vai comprometer tudo isso? Então, a gente pode até fazer um planejamento reverso. O que é isso? Onde vai estar a sua futura prótese, a gente tem que enxergar lá na frente. Você, como paciente, quer o resultado, mas a responsabilidade é nossa de chegar a ter esse resultado, né? Então, a gente vai fazer para avaliar corretamente esse planejamento reverso, onde vai caber essa prótese, quantos implantes você vai precisar. Então, veja como é mais complexo para a gente, desse lado, né, da cadeira, do que para vocês. Vocês chegam lá e falam, doutor, eu quero sorrir, eu quero mastigar. E aí, a responsabilidade é nossa, né? A gente tem que devolver isso. Por isso que eu trouxe aqui. Mais importante do que falar que implante é um pino rosqueado no osso, eu tenho que te mostrar isso, né? O quanto a gente está com esse olhar no que você busca, no seu sonho, né? Do que você está indo atrás. E aí,
é a pergunta que todo mundo me faz, mas todo mundo pode fazer implante, né? Bom, quando a gente avalia essa ausência do elemento, geralmente a idade é que vai ser o primeiro fator limitante a isso. Só para vocês saberem, gente, acima de 18 anos, tá bom? Porque aí sim, a partir dessa idade, a gente encerra o desenvolvimento facial. Então, por isso que às vezes no caso de trauma, de queda, numa pessoa jovem, a gente tem que ponderar o crescimento, né, da face. Então, a gente não pode interromper com implantes dentários. E qual é o limite, né? Quanto mais velho? Bom, acima dos 60, desde que o estado geral de saúde seu esteja pleno, você pode sim sempre fazer implantes, tá certo? Não tem contraindicação. E o diabético, sempre também, né? O diabético pode fazer desde que esteja controlado, sem problema nenhum. A cirurgia é feita assim com segurança, né? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Sempre é uma questão que me perguntam lá na clínica. Outra coisa, né, que eu trago para vocês, que eu vou anotando quando vocês me falam durante a semana é: doutora, implante nacional ou importado? Hoje, a gente tem inúmeros fabricantes de implantes, né? Alguns são excelentes, outros são bons, outros nem tantos e outros piratas, sabia? Então, é isso mesmo. Infelizmente, existem dentistas que procuram esses implantes por uma questão de preço, de ganância, né? Sendo um risco à tua saúde. Então, presta atenção, né? Tem isso na sua mente. Se você procurar um lugar para te reabilitar, claro que isso não é um procedimento barato. E aqui, abre aspas, né? Eu não estou dizendo para vocês, então o implante é caro. Não, de maneira nenhuma, né? Mas você sabe que você está fazendo com um profissional que tem um mestrado, que tem uma especialização, que tem um doutorado. Tudo isso custa. E quanto custa a sua saúde, né? Eu tenho certeza que você vai desconfiar com coisas extremamente facilitadas, extremamente baratas. Quem é meu paciente, está ouvindo o programa, sabe que é viável, sabe que pode, sabe o quanto a gente entende o seu lado e faz o seu sonho virar realidade em relação a valores. Mas você tem que entender que reparar um dano causado por um profissional não capacitado é muito mais difícil, às vezes é até irreversível e os prejuízos são muito mais além do que os financeiros, né? São estéticos, são funcionais, são enormes, gente. Então, faça a sua cirurgia num lugar que você confie e desconfie, né, de preços muito baixos. Toma cuidado, né? Os implantes nacionais, o que eu tenho para dizer, são ótimos, maravilhosos, excelentes. Pergunta para o seu dentista qual é a marca do seu implante, o que ele está utilizando, qual o sistema, né? Isso é teu direito, você tem que saber e seu dentista tem obrigação de te orientar, né? Lá a gente tem sim sempre tudo anotado, etiquetado, com lote, com tudo que esteja à sua disposição. Também te informando os cuidados pré e pós-operatórios, né? Seguindo todas as orientações. Então, tudo isso é válido quando a gente fala de implante, se você está em busca disso, né? Bom, nos casos de carga imediata, como eu falei, o tempo entre a cirurgia e a prótese é no máximo uma semana. E depois, né, quando a gente precisa aguardar o tempo de osseointegração, que varia de 28 dias a 3 a 4 meses, depende do tipo de implantes que a gente usa para o tipo de caso, né? E para a entrega da prótese, gente, também tem que ter paciência, porque a expectativa é grande, todo mundo que chega lá querendo dente, mas são feitas as provas necessárias para que a gente evite repetição, para que traga um trabalho perfeito, com durabilidade, né? Então fique tranquilo em relação a isso. E perder implante pode acontecer? Pode, é raro, mas gente, presta atenção, você pode perder assim como você perde os dentes por uma doença chamada periodontite, uma doença grave que acomete tanto os dentes quanto o implante. Então você tem que fazer visitas regulares ao dentista, são obrigatórias para quem põe implante, né? Mas como eu falei, há 30 anos atrás era tudo diferente, né? Procedimento, técnica, era tudo
realmente é muito mais complicado, e hoje não, né? Hoje a gente tem segurança no que a gente faz em relação ao implante, em relação à prótese, a gente tem bastante sucesso, eu digo que é 99,9% de sucesso, tanto nos implantes quanto na prótese, pode ficar tranquilo. E o que eu queria dizer para vocês, né, falando aqui de programa especificamente, nesse final de semana, agora eu vou compartilhar uma coisa pessoal. Minha mãe estava em casa e a gente falava do programa da rádio. E aí, minha mãe, sempre muito sábia e muito prática, né, na vida, no alto dos seus 83 anos, ela me perguntou: nossa, Márcia, são 7 anos apresentando o programa, haja assunto diferente toda semana. E aí ela perguntou: onde você busca toda essa inspiração? E aí, respondendo a minha mãe, vou contar aqui para vocês, eu disse que eu escolhi essa profissão há 30 anos, né? Mais, né? 30 e poucos anos atrás, sem ter nenhuma experiência na família, né? A não ser eu como paciente. E olha que naquela época que eu estudei, a odontologia era totalmente diferente do que é hoje. Mas o que eu quero dizer para vocês é que eu sou feliz, sou realizada, né? Nela eu me aperfeiçoei, me especializei, criei meus filhos, Bruno e Carol, que hoje são moços, encontrei meu marido, Gabriel, que é dentista, e hoje eu vivo odontologia, né? Na semana passada, a cada semana, na verdade, né, eu preparo esse programa, né, com muito cuidado, com muito carinho, e como eu preparei desde o primeiro há 7 anos atrás, falando de odontologia, que, gente, talvez são sempre os mesmos problemas, mas eu procuro trazer aqui sempre de uma forma diferente, te orientando, tentando ser o mais clara possível para vocês que são meus ouvintes e também para vocês que são os meus pacientes. Então, hoje trazendo um assunto que é até muito comum, né, implante, é só dar um Google e você acha tantas coisas, mas procurando trazer de uma forma específica, né? Então, gente, eu sou muito grata a todos que colaboram comigo, né? Desde lá da clínica, a Cris, a Jéssica, os doutores da equipe, que têm comprometimento com o paciente e com a profissão, né? Todos os funcionários aqui da rádio, o Jean, que faz esse programa rodar, todos os pacientes que nos confiam, que chegam lá e falam: doutora Márcia, eu te ouço na rádio, e isso para mim é muito gratificante, e eu espero que todos, né, saibam que eu faço isso com muito carinho, e esse programa é para vocês. São todos responsáveis por essa minha realização e essa inspiração. Então, por isso, minha mãe, Dona Ruth, se Deus permitir, quinta-feira que vem, eu tô aqui com um novo programa, né, Implante um Novo Sorriso, dia 21 de março, ao 12h30, eu tô aqui com certeza com um novo programa para vocês. Antes, vou deixar aqui os meus contatos. Então, o contato é 3895-7572 ou 970752314. Gente, eu tô do lado do metrô Ana Rosa, tá bom? Linha azul e verde, muro com muro do metrô. Então, dá uma ligadinha lá, pega o endereço, nós temos todas as especialidades, tá certo? Então, 3895-7572 ou 970752314. Então, uma boa semana a todos, fiquem com Deus. Tchau. Jade Odontologia apresentou